Olá, Reinaldo, que alegria estarmos aqui neste momento, nessa oportunidade de dividir com você mais um momento bem especial do Instituto. E você é uma pessoa bem importante desse time. O Reinaldo é um grande educador, terapeuta social, educador físico, faz parte do time internacional da pedagogia da emergência, junto do qual já participou de várias intervenções ao redor do mundo. No Quênia, Líbano, Iraque, faixa de Gaza, Nepal, Equador. E atualmente ministra palestras, workshopping, faz formação de todos os educadores da pedagogia da emergência, trabalha na formação de professores, Brasil, Suíça, Alemanha, Estados Unidos, Kurdistão e Iraque. Reinaldo, você é um presente para nós, estar aqui contigo nesta oportunidade faz com que a gente se movimente, porque você movimentou esse grande trabalho da pedagogia da emergência no Brasil e tem nos movimentado. O que as crianças mais necessitam em relação ao seu desenvolvimento lúdico? Então, queria agradecer, né, pelo convite, assim, sou fã de carteirinha de vocês, acho que o Instituto Olinto Max para mim é uma referência, assim, sempre que eu tenho alguma dúvida eu penso, nossa, o que será que aquele povo do Instituto Olinto Max pensaria sobre isso? Mas no fundo eu acho que a criança precisa, para o desenvolvimento lúdico dela, tempo, espaço, sabe? Adultos que tenham paciência, adultos que entendam que aquilo que ela está fazendo, que aquilo que movimenta nela é importante, né? Eu tenho essa palavra lúdica, às vezes eu tenho percebido que algumas pessoas confundem, sabe? Parece que lúdico tem que ser assim, engraçado o tempo inteiro, que a criança tem que sorrir o tempo inteiro, que a criança não pode, né, passar perrengues, dificuldades. Essa ludicidade que ela precisa para o desenvolvimento dela é esse tempo. Eu acho que nós, adultos, precisamos entender algumas coisas, sabe? Eu acho que nós, adultos, hoje vivemos num mundo muito acelerado, a gente está sempre correndo, a gente está sempre... não sei, está sempre atrasado, está sempre com pressa, um monte de eventos para as crianças estão com as agendas super cheias. Por outro lado, eu tenho percebido que cada vez mais os pais perguntam para os filhos, como foram as aulas? As aulas foram legais? E as crianças falam, foi legal, porque o professor brincou, dá uma aula divertida, dá uma aula alegre, ou seja, a gente faz isso, mas me parece ainda que ainda falta um pouquinho de consciência de que muitas coisas já estão sendo feitas, ou seja, precisa ser lúdico, a criança precisa entender, né? E eu acho que essa ludicidade também é bem bonita quando as crianças tentam explicar as coisas. Eu em casa, como pedagogo, eu vi muito isso nas escolas, mas agora em casa eu percebo mesmo esse tempo mesmo de deixar as coisas fluírem, de deixar as coisas acontecerem. Claro que sempre com segurança, mas com tempo, com paciência, com respeito, entender a idade, o que isso significa, sabe? Até quando pode, até onde eu posso deixar, até onde a gente pode ir um pouquinho mais. Mas eu ficaria mesmo nessa paciência, nesse tempo, nesse cuidado. Excelente. Muito obrigada, Reinaldo. Bem, Reinaldo, você tem aí também um caminho bem largo em relação ao aprofundamento da psicologia, da psicotraumatologia e toda essa base científica que sustenta e nos sustenta em relação aos traumas, né? Então, na sua opinião, quais são as sequelas mais fortes da pandemia para crianças e adolescentes e como podemos trabalhar para sanar estes problemas? Eu sinto que no Brasil, em outros países também, mas eu vou focar no Brasil, assim, a pandemia em si foi algo que aconteceu, que está acontecendo, a gente ainda não sabe se terminou, se vem uma próxima onda, e eu já começo assim com o que nós precisamos fazer,
é nos juntar, sabe assim, é realmente colocar todo mundo para trabalhar junto em prol dessas crianças e desses adolescentes e jovens. Então, assim, como você bem falou, assim, né, psicólogo tem que trabalhar com o educador tem que trabalhar com o médico, sabe assim, o cozinheiro da escola, ele é muito importante, o porteiro da escola, ele é muito importante, porque a gente entende que um primeiro aspecto que o trauma causa é físico, assim, né? É uma coisa que realmente me abala. Só que uma criança pequena, ela não olha no relógio, ela não tem um relógio, é um ritmo que ela tem, e isso que nós também nós proporcionamos para eles, né? Para essas crianças. Então a gente percebeu também que esse ritmo começou a ficar bem confuso, né? Assim, crianças dormindo muito tarde, acordando muito tarde, tomando café na hora do almoço, jantando na hora do almoço. Ficou muito confuso. E depois a gente começou a perceber também, é isso que a gente falou, né? Essas crises psicológicas. E agora a gente tem visto como muitas pessoas estão tendo dificuldades de guiar a própria vida. Muitas perguntas assim, o que vai ser de mim agora? Então eu vi muitas crianças, por exemplo, crianças pequenas que estavam entrando na escola, que ficaram super decepcionadas com a escola, porque sempre se ouviu que a escola você tem um monte de amigos, que você pode brincar, que você pode correr, que você pode fazer esse monte de coisa, e quando elas entraram na escola, o que tinha era uma tela, todo mundo pequenininho ali, e as crianças, nossa, é isso que é a escola, é isso que vai ser, sabe, onde é que a gente corre aqui, como é que eu pego, como é que eu brinco de pega-pega, como é que eu encosto na Ângela, e depois a Ângela encosta na outra pessoa, sabe, na outra criança. Essa imagem também, né, de que como recuperar, eu acho que a gente também precisa ter cuidado, assim, eu não sei se a gente vai conseguir recuperar 2 anos, que nós, assim, não dá para recuperar 2 anos, né, se o adolescente, por exemplo, voltou no 3º ano do ensino médio e vai ter que fazer o 1º, o 2º e o 3º, é loucura, vai ser um pouquinho de cada coisa e não vai ser nada profundo. Por outro lado, eu também entendi e vi que muitas crianças tiveram um retrocesso, né? Assim, eu tenho amigos em Londres que falavam assim, os alunos desaprenderam a comer de garfo e faca, porque na casa a gente faz rápido, o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, é home office, não sei o quê. E na educação física a gente viu que crianças e jovens que já faziam algumas coisas com muita habilidade, sem preocupações, não estavam conseguindo mais. Então o professor precisa entender, calma, você sabe fazer. É só uma dificuldade que é normal em relação a toda essa pandemia que nós vivenciamos. Então eu acho que esse é o entendimento de que nós precisamos entender que muitas das reações, que muitos dos problemas e transtornos e tudo isso são normais diante de uma pandemia intensa como foi a nossa, né? Hoje a gente já fala menos, mas foram mais de 600 mil pessoas mortas. Foram quase 2 anos sem escola, sem o meu amigo, sem o meu professor, Então acho que nesse momento é entender mesmo, assim, né? Como a gente pode transformar essa pandemia, que foi muito difícil para muitas pessoas, numa oportunidade, sabe? Eu penso agora, assim, isso eu tenho pensado com muito carinho e tem tirado do meu sono, assim, como é que a gente poderia agora construir escolas, sabe? Não estou falando mexer com as que já foram construídas, já estão ali, mas a partir de agora, será que não dá para a gente repensar nos banheiros, nas torneiras, sabe, nos espaços? Será que não dá para usar mais os espaços externos da escola? Mas claro, algumas escolas nem têm esses espaços. Então para mim fica essa dúvida mesmo, essa pergunta mesmo, né, de como nós, profissionais envolvidos com a educação, podemos trabalhar juntos, sabe, assim, até, né, eu estou usando você porque eu sei que você é psicóloga, eu sei que pedagogicamente eu posso fazer muita coisa. Mas eu também preciso entender que em algum momento talvez eu não consiga fazer mais, e aí eu preciso procurar alguém que saiba fazer mais. Então, né, eu sempre dou esse exemplo. Eu tenho facilidade para trabalhar com crianças tristes, com crianças assustadas, com crianças cansadas porque não dormiram muito bem. Mas se essa tristeza vira uma depressão, eu preciso de ajuda, porque eu não sei lidar com depressão. Se esse medo vira um transtorno do pânico, eu preciso de ajuda, porque eu não sei lidar com isso, né? E a gente tem que ser bem honesto para não começar essa coisa de toma Rivotril, toma Ritalina e já ajuda, né? Então eu acho que esse é um bom caminho. E eu acho que as crianças e os jovens precisam entender e ver que nós adultos
estamos entendendo o que está acontecendo com eles. Eles precisam dessa segurança também, né? Porque acho que são muito cobrados, né? Assim, muito... Mas com essa pandemia, muitos jovens começaram a pensar, na verdade eu tenho 4 amigos, sabe? Durante a pandemia eu podia ligar para 4 pessoas, foram as 4 pessoas que atendiam o meu telefone. Isso também é bom, sabe? Assim, por isso que eu falo, né? Como transformar essa crise nessa oportunidade. Eu acho que a gente precisa agora entender mesmo, né? Assim, tem estudiosos que falam que se a gente não tomar cuidado, a gente vai precisar de 30 anos para recuperar essa geração. Tem alguns estudiosos que falam de uma segunda geração perdida, né? A primeira eles falam que era as crianças da Segunda Guerra Mundial, e a segunda eles estão falando que são as crianças da pandemia, né? Então, mas eu ainda acredito que se nós trabalharmos juntos, a gente pode amenizar muitas coisas. Achei muito interessante essa sua proposta de repensar a construção das escolas. Que outros espaços você acha que a escola podia oferecer e quais oportunidades as crianças teriam para além do desenvolvimento intelectual? Não, eu fico pensando mesmo nessa... Por que quando a gente constrói uma escola, o lado externo nem sempre é valorizado, sabe? Assim, o pedagogo de emergência quer evitar a emergência. Então a gente sabe de algumas coisas, né? Então assim, então vamos... Que tal a gente não deixar essa cômoda aqui? Porque se a criança começar a abrir as gavetas e tentar subir, aquilo vai tombar em cima dela. Mas se acontecer, o que é que eu faço depois, entende? Então o pedagogo de emergência está sempre buscando essa situação. Porque uma coisa que eu, pelo menos, conversando com muitas outras pessoas, percebemos é que 2 anos sem escola é muito difícil. É muito complicado, sabe? É triste, eu não queria dizer a palavra perigoso, mas assim, traz consequências muito sérias. Porque hoje a escola, né, brasileira, para muitas crianças é o espaço mais legal. É o espaço... A gente até fala, meu Deus, como é que tem 500 alunos nessa escola? Mas com 500 pessoas ele ainda brinca, ele ainda briga, ele ainda encontra soluções, ele encontra um monte de coisa. E em casa, muitas vezes, não tem o que fazer, porque é muito apertado. Eu conheço situações de famílias que são 6, 7 pessoas em 16, 20 metros quadrados. Então, assim, eu acho que isso a gente precisa realmente cuidar. E agora as escolas têm isso, assim, né? Parar com essa coisa de que tem que recuperar. Não, a gente vai partir daqui, sabe? Você precisa do seu tempo agora. Eu entendo que você já sabia fazer, tá com dificuldade, então vamos recuperar isso, sabe? Porque ficar acelerando pode ser que seja realmente mais problemático, né? Os contornos entre o universo da criança e o universo do adulto estão muito diluídos. Como podemos proteger as singularidades da infância? Em algum momento a gente começou a falar, acabou a brincadeira, agora é sério. Deixa de brincadeira, deixa de não sei o que, você está de brincadeira comigo? E a gente está de brincadeira com você. E eu tenho visto nas formações, né, que eu ando fazendo pelo Brasil e pelo mundo, que todos querem brincar. Só que parece que essa palavra brincar, em algum momento, principalmente quando a gente vai ficando adulto, mais velho, vira uma coisa que, não posso mais brincar. E todos querem, aí começam a criar palavras bem complicadas, sabe, dinâmicas. Vamos fazer uma dinâmica, mas aí eu olho, vamos fazer então a dinâmica. Aí eu olho a dinâmica e falo, mas essa dinâmica não é aquela brincadeira? Mas somos adultos, e qual é o problema? Sabe? Então eu tenho visto em muitos lugares que passaram por situações complicadas, né? Nepal, terremoto, Iraque, faixa de Gaza, guerra, que quando a gente faz uma roda e a gente brinca, como aquilo relaxa essas pessoas, sabe? Como aquilo realmente massageia aquele corpo todo tenso. E o mais bonito, por isso que eu tô falando, né? Assim, o mais bonito é quando eu vejo as crianças olhando para os pais, assim, nossa, pai, eu nem sabia que você sabia brincar desse jeito, assim, eu nem sabia que você sabia fazer essas coisas. Então eu acho que eu acredito também que a gente precisa entender que o mundo não é mais o mesmo, né? Assim, que nós adultos, né? A criança
A criança, eu vejo, né, aqui, hoje eu tenho tudo em casa, graças a Deus, assim, a criança nem sabe que ela tá brincando, a gente é que deu esse nome, né? Mas a gente vê como esse movimento que nós chamamos de brincar é importante para ela, sabe? Então aqui em casa, por exemplo, a minha filhinha, né, de 1 ano e 9 meses, ela tem toda a liberdade para tirar todos os sapatos da sapateira. A gente já entendeu que precisa. Só que ela também entendeu que em algum momento a gente vai guardar tudo de novo. Isso começa a ser o nosso ritual, ó. Então a gente vai começar a guardar as coisas, porque daqui a pouco a gente vai tomar banho e daqui a pouco a gente vai fazer isso. Então eu acho que é isso, né? É levar a brincadeira mais a sério. E aí pode ser qualquer nome, assim, sabe? Se alguns preferem chamar de dinâmica, que seja dinâmica. E uma coisa que eu também tenho visto que eu tenho achado um fenômeno, assim, é esse brincar gourmet, sabe? Assim, o mais difícil é ir pro parque. O mais difícil é deixar o asfalto e ir pro mato. Mas quando chega no mato, aí eu vejo os pais forrando uma toalha linda. E eu tô achando que é para fazer o piquenique. Não, é para a criança não colocar o pé na grama. Fala, não, mas deixa coçar. Não, mas vai coçar. Mas qual o problema? É bom perceber que isso coça, sabe? Assim, claro, não estou falando que é para deixar ficar com alergia, nada disso, né? Esses dias eu também estava num lugar que... É pena que eu não sou bom nessas coisas de tecnologia, eu não consigo gravar. Eu vi lá uma criança tentando subir na árvore e todos os adultos assim, sabe? Não sobe, pelo amor de Deus. Mas é que lógico que ela subiu, né? E depois que ela subiu, tava todo mundo assim, não desce. Assim, era uma coisa meio... Eu fiquei pensando, coitada da criança. E nessa segunda vez eu percebi que muitos adultos queriam subir na árvore. Não, deixa que eu subo, eu vou buscar. Deixa que, sabe assim, porque também queriam subir. Então eu acho que a gente precisa... Não tem a Semana Mundial do Brincar? Logo em seguida deveria ser a Semana Mundial do Brincar para os adultos. O Sheila, ele fala que alguma coisa assim de que o homem realmente se mostra quando brinca. Na tradução em alemão talvez seja jogar, né? Mas eu acho que esse jogar e brincar é isso, né? Porque eu vejo tantas pessoas que parecem tão duras, que parecem tão sérias, mas quando entra numa brincadeira é uma outra pessoa mesmo, assim, sabe? Se revela e quantas vezes eu vi, assim, sabe? Uma imagem bem bonita também. Você faz uma roda e chega aquela pessoa com terno, com gravato, com sapato alto, assim, com aquela bolsinha, não quer tirar, porque ali tem todos os documentos. Mas depois da terceira brincadeira, o sapato já está no canto, a bolsa nem sabe mais para onde foi. Na hora, sabe, as jaquetas, as blusas já se confundiram, já se misturaram todas. E eu acho que se os adultos começam a entender como isso foi bom para eles, a gente vai oferecer mais espaços para as crianças e entender essa singularidade, né? Que brincar é diferente para todas as crianças, não tem uma regra, não tem uma receita, cada criança vai brincar, pode ser o mesmo brinquedo, pode ser as mesmas coisas, mas vão brincar diferente. E esse brincar livre também, acho que é uma palavra que eu nunca pensei que essa palavra brincar livre pudesse trazer tantas dificuldades para os adultos, né? Porque eu participei de uma pesquisa com o Instituto, com o Território do Brincar, e muitos pais perguntavam, mas brincar livre? O que você quer dizer com isso? Assim, e de repente eles descreviam as brincadeiras das crianças e falavam, isso é brincar livre. Ah, então ela faz um monte. Ah, não, se isso é brincar livre, vixe, ela não para, ela só faz isso, então. Entende? É entender que é isso, não tem uma receita, não tem uma regra. Brincar não é só quando você faz isso e acerta isso, né? Acho que isso que é o bem, acho que isso que é o mais importante, esse entendimento de que as crianças têm o tempo dela. Muito obrigada, viu? Se você quiser agora fazer uma última fala e se despedir, a gente finaliza por aqui. Não, só queria agradecer, e acho que o Instituto Olinto Marx, como eu falei, para mim é uma referência. Eu vejo o quanto vocês lutam. Eu sempre tinha uma imagem, né, de você e da Sara chegando com um carro cheio de coisas, carregando as coisas para lá e para cá. E acho que isso que é ser realmente guerreiro. E eu acho que proteger a infância é algo necessário, sabe? As nossas crianças estão muito expostas. Assim. Eu não estou pedindo para ninguém tirar a televisão de casa, não estou pedindo para ninguém, já cansei disso. Não é para tirar nada. Deixa tudo, se tem, deixa tudo. Mas não tira esse momento
da criança ter certeza que ela é protegida, sabe? De que se ela for ao parque, ela está sendo protegida. De que se ela for para a escola, ela está sendo protegida. Que ela é protegida. E eu tenho certeza, assim, crianças, né? Uma infância bem protegida. Protegida no sentido, né? Caiu, tem o beijinho mágico, não faz mal. E se for o caso, a gente vai para o hospital e tem um médico muito bom que vai fazer tudo o que tem que fazer e a gente vai sarar e vai querer brincar de novo.